Pega a tua espada e maneja ela. Pega aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Versículo 49. Primeiro livro dos Reis, 22, 49. Quem encontrou faz um barulho aí. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Diga assim: ele quis, morreu e não conseguiu. Agora volta um pouco aí na Bíblia. Primeiro livro dos Reis, ainda, capítulo 9, versículo 26. Capítulo 9, versículo 26. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber. Onde é que ele fez? Ezion-Geber. Que está junto a Elate, a praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. E mandou Irão com aquelas naus a seus servos, marinheiros, que sabiam do mar, com os servos de Salomão. E vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Diga assim: Josafá quis, morreu e não conseguiu. Salomão quis, antes de morrer, conquistou. Você quer ser Salomão ou quer ser Josafá? Você vai morrer e vai deixar para outro viver o que você sonha viver? Ou você nessa noite vai dizer assim: ó, eu não morro sem tomar posse daquilo que Deus me prometeu. Senhor Deus, a tua palavra mais uma vez vai mexer com o nosso íntimo, vai sacudir todo o nosso ser, porque a palavra do Senhor é viva, é poderosa, é santa, não erra, não falha, produz a causa para a qual é enviada, nos ensina nessa noite. Nós não queremos perder tempo, não temos tempo a perder. Senhor, eu quero tomar posse de tudo que o Senhor me prometeu, de cada vírgula das promessas que estão pairando sobre a minha vida, eu quero tomar posse. Então, Senhor, vem sacudir a gente nessa noite, vem mexer com a nossa estrutura, vem tocar na nossa mente, ó Pai, de modo que haja sabedoria sendo liberada, vem mexer com o nosso coração, de modo, ó Pai, que ele venha queimar na tua presença. Senhor, nós queremos mais, na verdade, nós queremos tudo que o Senhor tem para uma noite como essa, e nós não vamos abrir mão de entregar tudo que pudermos entregar, para que a glória do Senhor seja derramada. Os ouvidos se abrem, o coração se rende. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Senta.
dois homens de Deus. Salomão teve a oportunidade de ouvir o pai dele dizendo assim para ele, seja homem. Salomão teve a oportunidade de andar de mãos dadas com o pai dele e aprender algumas coisas com o pai. Ele aprendeu não só naquilo que o pai falava, mas com certeza também teve a oportunidade de aprender com aquilo que o pai fazia. Aquilo que o pai fazia, ele não ocultava de Salomão. Davi já havia errado muito em relação à paternidade, mas com Salomão parece que ele startou algo novo na mente dele e ele decidiu acertar. Ele vai cometer com Salomão acertos que ele não teve a capacidade de fazer com outros, inclusive, por exemplo, com Absalão. Foi aquele que se levantou contra ele, formando rebelião, e a gente sabe que morreu de uma forma tão terrível. Então Davi, por exemplo, não foi para Absalão, o outro filho dele, o que ele estava sendo para Salomão. Deus deu a Davi a oportunidade de melhorar onde ele estava sendo ruim. Deus deu a Davi a oportunidade de consertar na vida dele o que estava errado, o que estava fora do lugar, e Davi decidiu fazer isso, agarrou a oportunidade quando coloca Salomão do lado dele, para Salomão aprender algumas coisas. Deus já havia liberado uma promessa e Davi sabia que o dia que ele não estivesse mais ali, que ele morresse, o filho dele, Salomão, e Deus já havia confirmado isso, iria reinar no lugar dele. Então paira agora na mente de Davi, no coração de Davi, um negocinho que de vez em quando é bom pairar, o que? Chamado preocupação. Uma preocupação que fez Davi ter senso de responsabilidade. E quando a preocupação traz para nós o senso de responsabilidade, ela é benéfica. A gente para pensar no que estamos fazendo, e a gente até pensa no que estamos pensando, para ver se aquilo que estamos pensando é coerente ou não. Davi, com essa preocupação, porque ele sabia do peso da responsabilidade que era governar sobre esse povo, até porque o governante era ele. Davi sabia que no reino dele, no governo dele, no reinado dele, esse povo se multiplicou, esse povo cresceu, Deus abençoou esse povo prosperou. Davi sabia que o que ficaria para Salomão dar conta era algo muito grande. Então Davi agora decide simplesmente não deixar para Salomão herança, mas Davi decidiu deixar para Salomão um legado. Porque herança é o que eu deixo para, legado é o que eu deixo em. Então ele decide ensinar a Salomão, e o que ele deixa em Salomão é muito mais importante do que todas as coisas que ele deixou para Salomão. O que ele deixou para Salomão poderia existir hoje, não existir amanhã. Inclusive, se Davi não deixasse algo em Salomão, tudo aquilo que ele deixou para Salomão se perderia. Mas como Davi deixou algo em Salomão, ao invés daquilo que ele deixou para Salomão se perder, na verdade se multiplicou. Porque Davi deixou legado. E Salomão, assim que assume o trono, ainda muito jovem, mas com consciência da responsabilidade que tem, muito jovem, mas certo de que precisava da presença de Deus para dar conta de tudo aquilo, muito jovem, mas com os pés no chão e que o coração no trono de Deus, muito jovem, mas não era um cabeça oca. Muito jovem, mas não estava no videogame jogando Free Fire. Muito jovem, mas não estava simplesmente na rua batendo perna com os amigos, não. Muito jovem, mas diante da responsabilidade ele para, e quando ele vai apresentar holocaustos ao Senhor, seguido de uma oração, a impressão que a gente tem é que Salomão tem muito mais idade do que realmente tem. Porque maturidade não está ligada à idade. Eu conheço jovens maduros e adultos que eu prefiro me privar de falar o que eu penso. Idade ou maturidade não está ligado à idade. É verdade que quem viveu mais deveria, pelo menos deveria, ter mais maturidade. Mas por vezes a gente descobre que não é assim que acontece.
Salomão, ainda muito jovem, toma decisões que parece que já tem cabelos brancos sobre a cabeça, mas é muito jovem ainda é muito jovem. Salomão, sendo jovem, ele vai pedir a Deus sabedoria, e Deus derrama não só sobre ele, mas sobre pessoas que estavam à sua volta, porque nesse tempo aqui, Salomão se cercou das pessoas certas. Estar cercado das pessoas certas faz você crescer, estar cercado das pessoas erradas faz você descer. Salomão, nesse tempo, se cercou das pessoas certas, pediu sabedoria, Deus derramou sobre ele, sobre os conselheiros que ele tinha, e aí é o próprio Salomão, no livro de Provérbios, que vai dizer que a sabedoria está no conselho. Salomão parava para ouvir as pessoas que estão ao redor dele, nesse tempo, e nesse tempo, tudo que Salomão vai fazendo, a impressão que se tem, ou melhor, a certeza que se vê na palavra, é de que a mão de Deus está sobre ele. Salomão vai tomando decisões que chocam a gente a primeiro momento, quando naquela ocasião, em que duas mulheres vão trazer uma única criança até ele, e uma diz, o filho é meu, e a outra está dizendo, não, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. Só que Salomão não tem teste de DNA para fazer naquela época. Não tinha como fazer um teste de DNA. As crianças são muito pequenas ainda, não dá nem para ver com qual das duas essa criança se parece para tomar uma decisão com base naquilo que parece. Eu não sei se você conhece alguém que toma decisões com base naquilo que parece. Só que nem tudo que parece é. Olha para o teu irmão e diga para ele, nem tudo que parece é. Se fosse pessoas ver sem sabedoria, ia pegar a criança, dar uma olhadinha para o semblante das duas mães, e com base naquilo que parecesse, ia entregar, parece com você, então se parece isso, toma aqui. Não, Salomão não fez isso. Salomão diz assim, traga uma espada e vamos cortar a criança no meio. A gente corta a criança no meio e dá um pedaço da criança para cada um. Naquele momento, uma das duas levanta e diz assim, não, pode pegar a criança e dá para ela. A outra diz assim, pode cortar no meio. Uma mãe jamais ia liberar para cortar o filho dela no meio. Jamais. Então Salomão resolveu aquela questão assim. A mãe que disse, pode pegar a criança, mantenha essa criança viva e deixa com ela. Aquela que queria a criança viva era a mãe da criança. Aí Salomão pegou e entregou, certamente essa é a mãe dessa criança. Então, as decisões de Salomão vão chamando a atenção de todo o povo, porque aquilo que Deus derrama sobre a sua vida, Ele vai confirmar diante dos olhos de todo mundo. Eu vou repetir, aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida, Ele vai confirmar diante dos olhos de todo mundo. Quem passar a ver o que você estará vivendo, não terá dúvidas de que foi Deus que tocou em você, foi Deus que mexeu com a sua estrutura, foi Deus que te segurou pela mão, foi Deus que te tirou do vício, foi Deus que tirou você do fundo do poço, foi Deus que arrancou do teu coração toda angústia, toda tristeza e depressão, foi Deus que tocou na tua mente, tirou daí os pensamentos contrários, inclusive de suicídio. Foi Deus que libertou tua casa, foi Deus que restaurou teu casamento, foi Deus que trouxe teus filhos para a presença dele, foi Deus. Quem olhar para você não vai ter dúvidas, vai olhar e vai dizer, só pode ser Deus na vida dele, Deus na vida dela, Deus na vida desse obreiro, Deus na vida desse intercessor, Deus na vida do pessoal da ignição, Deus na vida de quem está na primeira fileira, mas também de quem está na última fileira. Se Deus está na sua vida, reconheça antes que qualquer pessoa. Deus estava com Salomão. Salomão vai tomar algumas decisões ao longo da vida dele que deixam muito claro isso. Salomão, por exemplo, vai começar a vender trigo para todas as nações. É interessante isso. Salomão vai se casar com as princesas que estavam rodeando as terras de Israel. Salomão vai fazer aliança com todos os reis através de casamento que ele celebra com as filhas deles. De modo que o Salomão precisava de algo do Egito. Salomão se casa com a princesa de lá. E agora ele pode vender o que ele tem para o Egito e tomar o que ele precisa do Egito. Portões comerciais abertos. Salomão vai ter estratégias naquela época, sem o nível de informação que você tem hoje, que você não vê grandes governantes tomando hoje.
Grandes governantes de hoje, se lessem o livro de Provérbios de Salomão, aprenderiam até a governar melhor, porque tem muita coisa aqui. Salomão, por exemplo, quando ia mandar trigo para uma nação que precisava atravessar o oceano, um mar, para enviar o trigo, Salomão pegava o trigo e dividia em várias embarcações. Mesmo sem ter necessidade de colocar em várias embarcações, mesmo o trigo cabendo em 2 ou 3, ele colocava em 10, 15, 20. Por quê? Porque se afundasse uma, as outras seguiriam viagem. Se ele colocasse todo o trigo em um navio só e um navio afundasse, ele perderia toda a entrega, toda a venda que ele estava fazendo. E Salomão vai crescendo, vai prosperando, vai avançando. Houve paz na época em que Salomão reinou. Por quê? Porque nenhum exército ia se levantar contra ele. E como não? Porque ele casou com a princesa de lá. Então ele tinha os portões abertos dos reinos. Ele podia entrar e sair. Ele tinha livre acesso até mesmo para comércio. E ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo de uma forma tão poderosa. Salomão vai ter muitas mulheres, mas há quem pense que Salomão se deitava com essas mulheres. Não, Salomão não se deitava com essas mulheres, era só negócio, era só para ter acesso ao reino que o pai daquela mulher representava. Não é que ele tinha relação sexual com essas mulheres, ele não tinha, ele só queria ter comércio aberto, livre, para entrar e sair daqueles lugares, e deu certo, cresceu, prosperou. E agora quando a gente abre a Bíblia aqui no primeiro livro dos Reis, no capítulo 9, no versículo 26, Salomão vai colocar um desejo em prática. Salomão vai enviar naus, que ele mandou construir. Ele não comprou, ele mandou construir naus. E essas naus que ele mandou construir em um local específico, que eu já chego lá, ele envia para aquilo que na época era a capital mundial do ouro. Ele vai enviar para Ofir, onde tinha o ouro mais puro. Porque Salomão quer trazer de lá o ouro de Ofir, aquele ouro puro, ele quer trazer o ouro de Ofir. E isso vai fazer com que esse reinado de Salomão cresça, prospere de forma assustadora. Só que tem um outro rei na história aqui que a gente viu lá na frente, mais um homem de Deus chamado Josafá. Josafá era um homem bom. É verdade que em alguns momentos ele deu alguns tropeços, apertando algumas mãos erradas, entrando em guerras que não devia ter entrado. Mas qual de nós aqui nunca fez uma aliança errada? Qual de nós aqui nunca colocou na mesa alguém que nunca deveria ter sentado nela? Qual de nós aqui não cometeu esse tipo de equívoco em algum momento na nossa trajetória? E por favor, não estou falando nem de agora, estou falando de coisas também de lá de trás, onde pessoas entraram na sua vida e só te causaram dor e sofrimento. Existem pessoas que quando você para pensar nelas, você pensa assim: por que essa pessoa entrou na minha vida? Aí você descobre, foi para roubar, matar e destruir. Aí você começa a entender quem foi que enviou. Então, qual de nós nunca fez aliança com pessoas erradas? Josafá também em alguns momentos fez. Josafá entrou em guerras que não era para ter entrado. Mas mesmo ele tendo entrado em guerras que não era para ter entrado, quando ele, no meio da guerra, ele buscou a Deus, ele buscou uma direção de Deus, através de um profeta, e adorou a Deus, Deus por misericórdia, não outra coisa, mas por misericórdia, deu vitória para Josafá. Foi para Josafá que Deus falou: olha, nessa peleja não tereis que pelejar, essa peleja não é vossa, essa peleja é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Tão somente vai diante dele, se posiciona e me adora, e veja o livramento que eu vou dar. Josafá desce para o vale, o exército inimigo está ali, ele para de frente para o inimigo e começa a adorar a Deus. Aí Deus mandou um anjo que matou 185 mil soldados inimigos. Deus era com Josafá, Deus amava Josafá, Deus tinha promessas para a vida de Josafá. Mas aí a gente também leu que Josafá mandou construir navios. Salomão construiu navios, Josafá também construiu navios.
Salomão queria o ouro de Ofir. Josafá também queria o ouro de Ofir. Os dois reis, Salomão e Josafá, os dois queriam o ouro de Ofir. Eles querem a mesma coisa. E aqui nessa igreja tem gente que quer a mesma coisa. Tem gente que entrou aqui pedindo a restauração da família. Quem precisa de um milagre na família? Olha quantas pessoas precisam da mesma coisa. Tem gente aqui que precisa da libertação de um filho. E eu tenho certeza que são muitas pessoas. Tem gente aqui que precisa de uma porta de emprego que se abra. Eu sei que são alguns. Tem gente aqui que precisa sair das dívidas. Tem bastante, quem sabe. Tem gente aqui que precisa de cura. E não é só você. Se eu pedir para levantar a mão, quem precisa ser curado, não só você vai levantar a mão, quer ver? Quem precisa de cura, levanta a mão. Olha aí quanta gente precisa de cura, quanta gente precisa de restauração na família, quanta gente precisa de uma porta de emprego, ou seja, pessoas aqui, se a gente fosse agrupar, eu tenho certeza que ninguém ia ficar isolado. Aquilo que você precisa, alguém aqui nessa casa também está precisando, não é só você que sofre, não é só você que tem luta. E esses dois aqui, eles querem a mesma coisa. Querem a mesma coisa. E eles querem o quê? Eles querem algo que é diferente. Porque o ouro de Ofir era diferente. Ouro em outros lugares tinha. Havia ouro em outros lugares. Mas o ouro de Ofir era um ouro diferente. Então vamos lá. Esses dois querem a mesma coisa. E o que esses dois querem é algo diferente. Só que é o seguinte: só vai tomar posse daquilo que é diferente quem agir de forma diferente. Eu vou repetir, vai se assentando direito, vai desligando esse telefone para não perder nada. Só vai provar de coisas diferentes quem agir de forma diferente. Só vai tomar posse de algo diferente quem se comportar, quem agir de forma diferente. E para agir de forma diferente tem que se tornar alguém diferente. O que eu estou dizendo é que Deus vai levantar pessoas diferentes aqui para tomar posse de coisas diferentes. Quem olhar vai dizer: opa, o que foi que aconteceu? E você vai dizer: é que eu decidi ser alguém diferente. Vamos olhar para o texto então, vamos traçar uma linha aqui, ó, de um e de outro. Os dois querem a mesma coisa, os dois são reis em tempos diferentes. Os dois querem a mesma coisa. Os dois querem algo que é diferente. Os dois constroem embarcações. Só que tem diferença nas embarcações que eles constroem. Os navios de Salomão, de acordo com a Bíblia, as naus de Salomão chegaram. Os navios de Josafá quebraram. Aí complica, que estava tudo aparentemente tão igual. Os dois reinaram. Os dois querem o ouro. Os dois querem, não qualquer ouro, mas querem o ouro de Ofir. Os dois mandam construir embarcações. Mas as embarcações de um chega, as embarcações do outro quebra. As embarcações de Salomão chegaram. As embarcações de Josafá quebraram. Eu estou a fim de ser Salomão nessa história. Por quê? Porque eu vou chegar onde alguém quebrou no meio e não conseguiu chegar. Eu vou chegar onde teve gente que tentou chegar, mas afundou. Está pegando isso também? Estou profetizando, pode pegar. Você vai chegar onde teve gente que tentou, mas não conseguiu porque afundou no meio. Você vai chegar onde teve gente que até queria chegar, mas não conseguiu porque quebrou no meio. Você vai chegar mais longe. Hoje eu vim aqui com essa palavra no coração. Eu vim aqui dizer para você que você e eu, nós iremos chegar mais longe. Quem concorda com isso? Deixa eu ver. Apóstolo, quem é que chega mais longe? É aquele que não afunda no meio. Quem é que chega mais longe? É aquele que não quebra no meio. Quem é que chega mais longe? É aquele que não afunda no meio.
Quem é que chega mais longe? Vamos trazer para a gente aqui para fazer sentido para nós. Quem é que chega mais longe? É aquele que não cai no pecado no meio, não afunda nas drogas no meio, não afunda em amizades erradas no meio. Quem é que vai chegar mais longe? É aquele que se prepara para ir mais longe. Que chegar longe todo mundo quer. Mas se os navios de um chegam e o navio de outro não chega, é porque os navios de um estão preparados para chegar mais longe. E os navios do outro não foram preparados de forma correta para chegar mais longe. Chegar mais longe todo mundo quer, mas você acha que é para todo mundo chegar longe? Você acha que é para todo mundo ter uma família abençoada? Você acha que é para todo mundo ter filhos na presença de Deus? Você acha que é para todo mundo prosperar? Aposto, a promessa está para todos. Então me diga, nem todos chegam. E qual é a razão? A culpa não é de Deus, a culpa é de quem não se preparou para chegar. Se a vontade de Deus é que todos cheguem, então por que alguns chegam e outros não? Não venha me dizer porque alguns Deus leva e outros deixa para trás. Deus não faz isso. Deus não faz isso. É porque existem pessoas que estão querendo que Deus os leve onde eles têm que se levantar e chegar. A gente põe tudo na conta de Deus. Mas eu vim aqui dizer que você hoje vai se levantar com a sabedoria que Deus deu para Salomão, e você vai chegar em lugares que pessoas não conseguiram chegar. Seus pés serão colocados em lugares que pessoas da sua parentela, da sua família, quem veio antes de você, nunca conseguiu pisar. Você vai frequentar lugares que teve gente que só viu pela televisão. Você vai acessar coisas que teve gente que só viu nas telas de cinema, mas você vai chegar lá. Você vai romper crises que outros não romperam. Por quê? Porque deixaram afundar. Seu casamento vai chegar onde aqueles casamentos que vieram antes dos seus não chegaram. Porque na crise de 10 anos eles afundaram. Na crise com 12 anos eles afundaram. Aí alguém está olhando para você, perto de completar 10 anos de casado, e já está dizendo assim: a nossa família, nenhum casamento passa dos 10. Vai passar dos 10, dos 12, dos 15, dos 20, dos 25. Você vai chegar longe. Você vai chegar longe. Alguém disse: na nossa família nunca ninguém passou de 15 anos de casado. Na nossa família nunca teve bodas de prata. Vai ter de prata, vai ter de ouro. Eu sei lá o que vem depois da ouro. Mas enquanto tiver vida, tu vai estar do lado dessa pessoa. Você vai atravessar esse limite. Você vai romper esse limite. Alguém está dizendo: não vai chegar, mas Deus está olhando para você e está dizendo: se você quiser, você chega lá. Um monte de gente afunda. Mas você está pensando que é só gente ruim que afunda? Tem um monte de crente bom que nunca chegou onde você vai chegar. Léo, tem gente de oração que sobe monte, que tem 2 joelhos em cada perna, que não vai chegar onde alguns outros chegam. Por quê? Porque acham que orar é tudo, e oram e colocam o restante todo na mão de Deus. A oração tem que ser seguida de ação, senão ela demonstra que você nem crê naquele a quem você está pedindo algo. Porque se você acreditasse de verdade, você se levantaria para enfrentar as lutas que tem que enfrentar. Josafá mandou construir navios. Repita comigo: navios. Mas olha onde ele mandou construir os navios: em Tarsis. Tarsis era o lugar mesmo de construir navios. Tarsis era um lugar famoso por construir grandes embarcações. Então Josafá pensou como qualquer pessoa normal pensava. Qualquer pessoa normal que fosse construir navios na época de Josafá, pessoa normal, pessoa que pensa com os pés no chão, mas com o restante todo junto, diria assim: é melhor a gente construir navios em Tarsis, porque em Tarsis se constrói os maiores navios. Em Tarsis se construía os navios que deslizavam na água, ou seja, tinham maior velocidade para chegar no seu destino.
Tarsis era conhecida exatamente por isso. Os melhores navios, os maiores navios, os navios mais velozes, mais rápidos, eram construídos em Tarsis. Então Josafá, no período dele, pastor Vitor, vai pensar como qualquer ser humano normal está pensando. Só que Josafá não é para pensar como qualquer ser humano normal pensa. Que Josafá é homem de Deus. E homem de Deus, por vezes, tem que contrariar a lógica humana. Se está todo mundo indo para um lado, se a gente tem que ir para outro. Se está todo mundo fazendo isso aqui igualzinho, quem é homem de Deus e mulher de Deus tem que parar e pensar, peraí, se está todo mundo fazendo isso aqui, todo mundo vai ter o mesmo resultado. Só que eu sou homem de Deus, mulher de Deus, e os meus resultados serão diferentes. Josafá não orou. Josafá viu na internet o que estava dando certo. Se fosse hoje, tá, gente? Só para a gente... Josafá deu uma pesquisada no chat, o quê? Até hoje eu não sei falar esse nome. Eu embolo nas letras. Josafá pesquisou no chat, onde eu devo construir os navios? Aí o chat, isso que você falou, respondeu para Josafá: construa onde todo mundo está construindo. Todo mundo está dizendo que os melhores navios, os maiores navios, os mais velozes navios são construídos em Tarsis. Pronto, ele deu um Google e viu o que todo mundo está fazendo. E Josafá agora vai seguir a cabeça de todo mundo e vai fazer como qualquer ser humano normal, que não ora, que não sobe monte, que não vem para culto, faz. Está dando certo para alguém que está fazendo assim. Os jovens não vão lembrar não, mas tem um jogador famoso aí que já pendurou a chuteira faz tempo, que uma vez ele cortou o cabelo e deixou um negócio aqui na frente. Um monte de cabeça d'água começou a cortar o cabelo e deixar um manchão aqui na frente. Você sabe o que é manchão? Deixaram um manchão aqui na frente. Coisa mais ridícula que poderia acontecer. Ridículo, ridículo, ridículo. Se o jogador da moda hoje cortar o cabelo, raspar tudo e deixar uma xuxinha aqui, outra xuxinha aqui, vai aparecer um monte de gente por aí com uma xuxinha aqui, outra xuxinha aqui. Por quê? Porque as pessoas olham e querem imitar o que qualquer pessoa normal está fazendo. Mas há poder no sangue de Jesus, hein? Aqui nessa igreja não. Você não é boi para estar seguindo essa turma. Você é ovelha. Ah, Josafá, vai orar, Josafá. Vai perguntar para Deus se é para fazer igual todo mundo está fazendo, Josafá. Vai consultar o céu, Josafá, para saber se é desse jeito mesmo. Não é porque todo mundo está fazendo assim, que é para você fazer assim, Josafá. Josafá foi de cabeça. Estava podendo pagar, né? Pagou. Navios caros de Tarsis, navios velozes, navios grandes, para caber bastante ouro dentro. Ele mandou fazer os navios em Tarsis. Mas os navios, quando ele liberava para navegar em direção a Ofir, ele tinha que passar por um lugar chamado Ezion-Geber. O problema é que não dava, porque o navio era grande, casco grande. Entenda uma coisa: quanto maior for o navio do lado de fora, maior também é o que está para dentro da água. Eu tinha que desenhar isso para você. Porque quanto maior for o navio para cima, maior também é o navio para baixo, para sustentar, para o bicho não virar. Então os navios de Tarsis eram muito grandes. Esse era o problema, que muita parte do navio que era fabricado em Tarsis ficava também debaixo d'água. Aí toda vez que chegava em Ezion-Geber, afundava. Todos os navios que ele mandou para Ofir, quando chegavam em Ezion-Geber, batiam em pedras e afundavam. Não deu certo. Aí aparece alguém e diz assim para ele: ó, eu vou mandar os meus homens com você, vamos tentar de novo. E ele disse: não, não quero mais. Deu errado. Ele desistiu e morreu sem conseguir.
Ele ficou tão frustrado com as tentativas que ele fez, ele ficou tão decepcionado, que ele não quis mais tentar. Ele morreu e não pôs a mão no ouro de Ofir. Aí vem Salomão, e Salomão não mandou construir navios em Tarsis. Salomão mandou construir naus em Ezion-Geber. Aí complica, né? Porque Salomão, o reinado de Salomão, no momento que Salomão está reinando, Salomão aqui já está rico. Salomão tem mais recursos, inclusive, do que Josafá tinha na época dele. Salomão poderia construir navios maiores. Salomão poderia construir navios mais velozes. Mas Salomão mandou construir naus. As naus que Salomão mandou construir em Ezion-Geber não tinham o tamanho dos navios que eram construídos em Tarsis. Só que os navios que eram construídos em Tarsis não tinham a estrutura que tinham as naus construídas em Ezion-Geber. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente que acha que o importante é a velocidade. Mas você já descobriu que o mais importante não é a velocidade, é a estrutura. Eu estou pregando para gente que não vai querer mais conquistar as coisas rápido. Eu estou pregando para gente que vai querer conquistar e manter, conquistar e manter, conquistar e manter, conquistar e manter. Porque tem gente que chega muito rápido, mas daqui a pouco afunda no meio. E nós, a gente pode até estar indo mais devagar, mas a gente não vai afundar, a gente não vai quebrar no meio, a gente vai atravessar Ezion-Geber. Nós vamos chegar do outro lado. Tem gente dizendo assim: você está ficando para trás, mas daqui a pouco vai quebrar a cara ali na frente. E nós aos olhos deles, nós ficamos para trás, mas daqui a pouquinho a gente vai estar passando em lugares que eles não conseguiram chegar. Pode estar mais demorado, mas você está ganhando estrutura. Pode dar mais trabalho para fazer, porque essa madeira é mais pesada, mas você está ganhando estrutura. Pode não estar sendo tão rápido, mas você está ganhando estrutura. Estrutura para quê? Para colocar aí dentro aquilo que Deus já separou para você. Tem gente que tem muita velocidade, mas não aguenta o que você aguenta. Tem gente que acha: não, estou indo, as coisas estão acontecendo rápido para mim, tal. Mas o primeiro vento derruba. Primeira dificuldade, entra em depressão. Primeiro probleminha: eu não aguento mais, ó a vida, ó um azar. Primeira pancada da vida, desmonta e perde tudo, afunda, acabou tudo. E você quem sabe foi zombado, dizendo assim: por que você está demorando? Você não está demorando, você está preparando a estrutura, você está orando, você está jejuando, você está consagrando, você está santificando. Porque quando começar a navegar, não vai ter pedra que vai fazer você afundar. Quando essa embarcação começar a navegar, nada vai fazer você parar. Tem gente que saiu na frente, mas você vai sair no tempo certo, preparado para o que tiver no caminho. Nada vai quebrar você. O pecado não vai te quebrar. O pecado não vai fazer você afundar. As pedras não vão fazer você afundar. As dificuldades não vão parar até o navio. Você vai chegar do outro lado. Pergunta para o teu irmão assim: está demorando? Dá um alívio para ele, fala assim: Deus está reforçando a sua estrutura. Tem gente que se acha maior que você, mas não tem noção da estrutura que você tem. Tem gente por aí que se acha maior do que você, mas não suportaria o que você está suportando. Daqui a pouco está no chão chorando, dizendo: acabou para mim, não tem mais jeito para mim.
Ainda bem que eu estou pregando para um povo que não está preocupado com a velocidade. Ainda bem que eu estou pregando para um povo que não está preocupado assim, ó, eu quero que aconteça rápido, não. Ainda bem que eu estou pregando para um povo que está dizendo assim, ó, na hora que acontecer, vai permanecer. Na hora que acontecer, ninguém vai tirar de mim. Quando eu conquistar, eu não vou afundar. Chegava em Ezion-Geber, quebrava. Aí olha o que Salomão pensa, ó, rapaz, eu não vou mandar fazer navio de Tarsis não. Por quê? Porque os navios de Tarsis, quem fabrica os navios em Tarsis, não conhece as dificuldades de Ezion-Geber. Mas se eu mandar construir em Ezion-Geber, quem for construir em Ezion-Geber, sabe muito bem o que essa nau precisa ter para suportar. O que eu estou dizendo é que construir navio em Tarsis era fácil. Construir navios em Ezion-Geber era mais difícil, porque recursos ali para a construção eram mais escassos. Lá em Tarsis tinha uma estrutura mais preparada para construir grandes embarcações. A região de Ezion-Geber era cheia de pedras, então construir em Ezion-Geber gerava mais dificuldade, isso também gerava mais tempo. Só que é o seguinte, o que eu construo na dificuldade suporta as pressões da vida. Eu vou repetir, o que eu construo na dificuldade, já construo preparado para suportar as pressões da vida. O que a gente constrói na facilidade, nem sempre aguenta o primeiro vento que sopra, mas quando a gente constrói na dificuldade, quando a gente constrói com choro, quando a gente constrói com jejum, quando a gente constrói com oração, quando a gente constrói com consagração, o que a gente está construindo aguenta pedrado, o que a gente está construindo aguenta pancado, o que a gente está construindo atravessa onde gente não consegue atravessar, e a gente chega lá. Eu estou pregando, aguenta aí, você vai chegar mais longe. Você vai chegar mais longe do que os teus pais chegaram. Você vai chegar mais longe do que os teus amigos chegaram. Alguém olha para você e diz, está demorando. Não, é Deus que está reforçando a tua estrutura. Tem pedra, mas a pedra não vai te afundar. Tem dificuldade, mas você não vai parar. Você vai atravessar. Ezion-Geber quer dizer espinha dorsal do gigante. No meio do oceano ali tinha um rochedo gigantesco em forma de arco debaixo das águas. É por isso que ninguém via. Não se tinha os instrumentos de navegação que se tem hoje. Quando os navios de Tarsis vinham, como era muito grande para cima, o que fazia com que fosse necessário ser grande para baixo, batia e afundava. E as naus de Salomão? Salomão não está preocupado em fazer coisa grande. Salomão está preocupado em construir coisa que funcione. As naus de Salomão passaram. Como? Quando as águas baixaram, se viu o arco que ali estava. Por quê? Porque olha onde ele está construindo o navio. Olha onde Salomão está construindo as naus. Construir as naus em Ezion-Geber é construir olhando para o oceano que vai ter que atravessar. Enquanto se estão construindo as naus de Salomão em Ezion-Geber, maré subiu, maré baixou. Maré subiu, Felipe, maré baixou. De modo que quem está construindo está vendo, a pedra apareceu, a pedra sumiu, a pedra apareceu, a pedra sumiu, a pedra apareceu, a pedra sumiu. Está demorando, mas eu sei direitinho por onde eu tenho que passar. Está demorando, mas onde tem gente quebrando a cara e afundando, eu vou passar sem sofrer nenhum dano. Quem está comigo para dar glória a Deus aí? Embarcações menores, para quê? Para conseguir passar por debaixo do arco de pedra. Para que ser muito grande e não conseguir chegar lá? Ele constrói naus menores,
E quando a maré baixa, as naus que ele construiu em Ezion-Geber, no lugar da dificuldade, conseguem passar agora por debaixo do arco de pedras. Se fossem os navios de Tarse, mesmo identificando aquilo ali, aquilo seria uma barreira, eles não conseguiriam passar porque eram maiores. É melhor ser um pequeno que chega lá e volta com a vitória na mão, do que ser um grande metido a besta que não consegue chegar a lugar nenhum e morre sem conquistar nada na vida. Os dois queriam, os dois sonharam, os dois construíram embarcações, mas só um chegou lá. O seu navio não precisa ser o maior, não precisa ser o mais bonito, mas com certeza a tua estrutura precisa ser a mais forte para aguentar as pressões que os grandes não conseguem aguentar. Eu quero terminar com você de pé. Levanta aí na sua cadeira, por favor. Construir na dificuldade faz a estrutura ficar mais forte. E tem hora que a gente não precisa ficar lutando para ficar maior. O que a gente precisa pedir a Deus é fazer com que a gente fique mais forte. Não foram os maiores navios que chegaram lá, foram as naus mais fortes, as naus preparadas para qualquer coisa. Para de pedir a Deus para te fazer grande. Pede a Deus para te fazer forte. Para te fazer forte. Para aguentar o que for preciso. Para ir atrás daquele sonho, aguentando as pressões do meio. Porque toda vez que a gente decide navegar em direção aos nossos sonhos, vai ter vento contrário. Vai ter espinha dorsal de gigante. Vai ter pedra, vai ter perseguição, vai ter afronta. Então você precisa estar forte. Você não precisa ser grande, porque se você for muito grande, dá até mais trabalho de dobrar o joelho e encontrar o chão. É melhor ser pequeno, que aí o joelho toca o chão mais rápido, do que ser grande e afundar no meio. As embarcações de Salomão estavam preparadas para suportar. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais? Não foi o fogo que diminuiu, foi a resistência deles que aumentou. Porque a Bíblia diz que o fogo queimou as cordas. E o fogo matou até o soldado que estava indo para empurrá-los. Então o fogo estava quente mesmo. Deus não fez o fogo ficar frio. Deus fez os 3 ficarem fortes. Você lembra de Daniel na cova dos leões? Deus não tirou a fome dos leões. Mas Deus fez Daniel suportar a pressão do olhar de leão faminto dentro daquela cova. O leão teve que olhar para ele, mas não pôde tocar nele. E Daniel teve que ser forte o suficiente para estar ali dentro, aguentar aquela pressão psicológica. Porque tem gente aqui que mesmo que o leão nem abrisse a boca, ia chorar, ia entrar em desespero, só com o olhar do leão faminto querendo te devorar. Então Daniel precisou ser forte para ser lançado dentro de uma cova cheia de leões e não entrar em desespero. Daniel não precisava ser grande, só precisava ser forte. Davi não precisava ser maior do que Golias, Davi só precisava ser forte. Você não precisa ser maior do que ninguém, você só precisa ter resistência. Resistência. Eu estou dizendo que o teu problema não vai diminuir, é você que vai ficar mais forte. O vento não vai soprar mais leve, é você que ao invés de andar agora, você vai começar a marchar, e nem vai sentir tanta pressão desse vento, que os teus pés vão bater firme no chão. Eu estou dizendo que você não vai mais ficar pelos cantos dizendo, ai pobre de mim. Eu estou dizendo que você vai firmar os teus pés no chão, levantar a tua cabeça, estufar o teu peito, e você vai dizer, pode vir porque eu estou preparado. Deus me fortaleceu para a batalha. Teu navio vai chegar mais longe. Teu navio vai chegar mais longe. Você vai chegar onde outros não chegaram. Está preparado para isso? Você vai tomar posse do que outros não conseguiram. Você vai viver o que muita gente quis, mas não conseguiu viver. Eu quero adorar esse Deus, mas alguém quer?
Aleluia. Então vem comigo adorar. Aleluia.